Olá, eu sou a Kelly e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre uma peça que tá parada aqui há um tempinho e já era para ela estar pronta, mas a gente acaba deixando passar, procrastinando um pouquinho. Quem nunca, não é mesmo? E essa peça eu comecei a fazer para uma viagem. Eu tô tirando ela da caixa agora, que tá aqui parada realmente. Já era para eu ter dado continuidade nela há um tempão. E eu vou aproveitar e gravar para eu me policiar para terminar ela logo. A ideia dela inicial era para eu usar ela numa viagem que eu fiz. E não deu para eu terminar por N motivos, mas eu aproveitei e pensei, por que não mostrar tudo por aqui, como que foi o início, os acertos, os erros e mostrar o passo a passo. E, claro, daqui em diante mostrar todos os detalhes até essa peça ficar pronta. Como eu fui para um destino de praia, essa daqui era para ser a saída de praia que eu ia usar nessa viagem. Não deu certo, mas tudo bem, bola pra frente, vida que segue. O importante é terminar a peça, né? Porque outras viagens virão, se Deus quiser, e poderei usar ela em outras ocasiões. E eu vou mostrar um pouquinho de como ela está. Ela tá toda aberta ainda. E nesse tom de roxo lindo, que eu amei. E vou mostrar pra vocês, então, qual foi a ideia, como eu fiz. Vou tentar pegar alguns vídeos que eu tenho, porque eu fui postando tudo isso no Instagram e no TikTok também. Eu vou tentar pegar uns trechos, assim, de alguns videozinhos quando eu estava realmente crochetando ela, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu fui tirando as medidas com uma fita, mas também conforme eu fui crochetando, eu fui olhando, né, colocando a peça para ver se realmente estava certo. Uns pontinhos eu tive que aumentar, outros diminuir, e fui vendo e provando em mim mesma, né, para ficar mais certinho possível. Eu comecei medindo de ombro a ombro. Eu não vou me lembrar agora os números dessa vez, mas as próximas peças que eu for fazendo eu vou já acompanhando e já gravando tudo para não perder esses detalhes. Mas eu medi de ombro a ombro para começar a fazer de cima para baixo. As costas, comecei pelas costas, que eu achei que ia ser mais fácil, né? Não, na verdade, no começo eu desenhei, eu não sei desenhar, não ficou um desenho bacana, mas para eu entender, tirar da minha mente mais ou menos o que eu queria. Então, mesmo sem saber desenhar, risquei, fui lá, fiz uns traços e só para ter uma base e não esquecer do plano, porque eu acho que a gente fica imaginando muito, e daqui a pouco muda um detalhe, muda outro detalhe, e a gente fica meio perdido de tantas ideias e tantas coisas que ficam na nossa cabeça, né? Na minha, pelo menos, é assim. Então, colocar no papel e falar, vai ser assim, bater o martelo, é desse jeito e pronto, ajudou, facilitou bastante. Até porque outras ideias que eu for tendo eu posso fazer ou em outras peças, aplicar em outros projetos. E é isso, pelo menos uma coisa de cada vez pra conseguir começar e terminar as coisas, né? Então, eu fiz esse desenho bem básico e decidi os pontos que eu ia fazer. Então, foi meio de cabeça, fui usando a criatividade e fiz pontos simples, porque essa é a segunda peça de crochê de vestuário que eu faço, não é a terceira, porque eu já fiz uma pecinha para um bebê, um vestido para uma amiga, e aí essa daqui é a terceira peça. Então eu ainda sou iniciante nessa parte de criação. Então eu fiz ponto simples, ele é com ponto alto, basicamente ponto alto e correntinha, para facilitar. Fiz esses quadradinhos, eu não sei se vai dar pra ver direito, eu acho melhor eu mostrar na mesa, que eu acho que fica mais fácil de
mostrar de pertinho os detalhes e vou mostrando e falando o que eu fui fazendo. Mas ela está assim, e depois no final eu vou mostrando daqui em diante, que ela ainda tá na metade. Eu vou ter que desmanchar ainda, inclusive, essa parte da frente, porque não ficou boa. Mas eu vou mostrando os detalhes melhor na mesa, eu acho que vai ficar mais interessante. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou tentar mostrar desde o início como eu fiz, né? Eu fiz primeiro um motivo, mais ou menos dessa parte assim, para ver e tentar entender como seria a peça. Eu queria uma coisa um pouco mais aberta. Então esses quadradinhos acho que ficaram perfeitos, conforme aquilo que eu tinha imaginado. E eu iniciei, como eu disse, aqui pela parte de cima. Essa é a parte de trás, foi por onde eu iniciei. Aqui é a parte de trás que foi descendo, e aqui é a parte da frente que eu vou falar depois. Então eu comecei, esse motivo, ele é com 2 carreiras de ponto alto, super básico. Porém, eu já dei início nele aqui, como é a parte de trás, eu dei início a uma carreira apenas de ponto alto, toda fechadinha. Por quê? Porque a minha ideia é que na frente eu começasse também com uma carreira fechadinha, toda de ponto alto. Então, para esse motivo, ia fazer a vez a parte de trás e a parte da frente, para não ficar 3 ou 4, porque aqui tem que ser a medida certa. Então, dobrando aqui, ela vai ficar certinha a quantidade de pontos que tem na frente, vai ter atrás. Então, por isso que eu comecei apenas com uma carreira. Essa daqui veio depois, e aí foi mais à frente, eu vou falar mais à frente, conforme eu fui fazendo, não é mesmo? Então, aqui eu comecei com uma carreira. E aí são 3 carreirinhas com esses quadradinhos aqui, né? Então, é um ponto alto e 2 correntinhas. Ponto alto e 2 correntinhas. Ponto alto sempre em cima de ponto alto, para ele ficar retinho, certinho. Então, eu tirei a medida de ombro a ombro, para saber mais ou menos quantos centímetros seria. E depois fui descendo a base reta, que foi essa parte aqui. Então, fui descendo reto até uma medida que eu vi que ia ficar bom a cava, né? Porque aqui ia aumentar. Então, fiz mais ou menos a cava que eu precisava e fui aumentando os pontos aqui. Eu sempre busquei aumentar os pontos quando tinha a carreira mais fechadinha. Então, eu media e mais ou menos nessa parte, para não começar dessa daqui, que eu acho que ia ser um pouco mais complicado. E como eu ainda tô iniciando nessa questão das criações, então para mim fazia muito mais sentido os aumentos ficarem sempre nesse daqui. E aí eu puxava o aumento normalmente aqui no canto, no centro e no outro canto também, ok? Ai, desculpem os barulhos. Então fica mais igual, não tem que ficar igual, né? Dos 2 lados, então eu fiz nas pontas, nas extremidades, e no centro também fiz o aumento. E aí eu fiz um aumento bem comprido, para ele chegar onde eu queria. E detalhe, eu tinha feito um aumento que não ficou tão bom. Ele ficou muito justo, eu tive que desmanchar depois. E quando eu já tinha feito essa parte de trás toda, tive que desmanchar para começar de novo, porque ficou pequena essa parte aqui. Então, eu ia fazer a volta certinha como eu queria. E a ideia é que essa abertura aqui, você vê que aqui tá bem maior, tá vendo? Então, eu fui aumentando, e essa parte aqui, na verdade, que foi o aumento. Eu acho que eu tava mostrando, não sei se eu mostrei errado, mas eu fiz um aumento, se eu não me engano, aqui, e aqui um aumento bem maior, que é pra vez da cava, certo? Então, eu fui aumentando aqui, que eu tive que desmanchar tudo e fazer tudo de novo. E aí, quando deu uma altura boa, que já tava mais ou menos na altura embaixo aqui dos seios,
eu fiz essa parte um pouco mais longa, porque a ideia dessa peça é fazer nessa parte aqui um cinto. Então a minha ideia é passar, depois em crochê também um cinto. Passo por baixo e por cima, por baixo e por cima. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Então eu precisava de uma base um pouco mais comprida para passar esse cinto e que diferenciasse do resto da peça. Por isso aqui eu fiz um ponto alto duplo. Então ele ficou mais esticado da forma que eu precisava para esse projeto. Então foi isso que eu fiz e depois foi repetição. E nessa base aqui já tá ela do mesmo tamanho. Então é só repetição, repetição até a parte de baixo. Aqui ainda não cheguei no comprimento que eu quero. Ainda preciso terminar, porque como eu disse, eu já desmanchei e estou refazendo. E a ideia é que quando chegar no comprimento que eu desejo, o final dela precisa ser com essa carreirinha fechadinha. Olha, cabelo por todo canto. Então, a ideia é que seja fechadinho na extremidade. Eu ainda não sei se eu vou finalizar com uma carreirinha apenas ou duas. Mas eu sei que no final dela toda, eu quero fazer na volta dela todinha um outro ponto. Pra finalizar ele, né? Pra ele não acabar todo no ponto reto. Então ainda não pensei direito qual detalhezinho que eu vou fazer. Provavelmente um ponto picô, que eu acho que fica um charme na pontinha. Mas veremos, essas partes eu vou mostrar mais detalhadamente, conforme eu for fazer. E aí a parte da frente, só mais um detalhe. Essa parte de trás, ela tá nessa reta mesmo, desse jeito. Porém, como eu comecei a fazer de cima para baixo, na hora de crochetar, eu crochetava ela como se ela estivesse de cabeça para baixo. Então, os pontos assim, acho que talvez dê pra visualizar o ponto alto um pouquinho melhor. Mas por esse detalhe. Então, eu estava crochetando de assim, daqui pra lá, nessa direção. É um detalhe, mas eu acho que é legal mostrar aqui pra quem tá iniciando também, ter uma noção e vendo os pontos de uma forma um pouquinho melhor. E aí comecei depois a parte da frente, que já adianto que essa eu ainda não desmanchei. Então ela ainda está pequena. Desmanchei só a parte de trás e comecei a fazer. E quando eu terminar, aí eu venho desmanchar essa parte toda. Mas é só a questão da largura dela que não tá certa. Então esse detalhe de largura, onde eu vou fazer os aumentos, isso eu vou mostrando nos próximos vídeos. Porque essa parte aqui eu vou desmanchar. Mas só pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar, né? Eu iniciei aqui, eu fiz essa parte aqui mais ou menos no pescoço, como eu ia querer, a distância que eu ia querer, então eu medi em mim mesma. E fiz a contagem aqui, a mesma contagem de pontos pra cá, pra ela ficar igual dos dois lados, né? Obviamente. E outro detalhe que esse eu acho que é muito importante, todas as carreiras, elas são de ida e volta, então vai e vem. Portanto, de um lado, uma carreira, o ponto alto vai ficar, aqui ele tá pra trás e aqui ele tá pra frente. Então aqui é a frente, como se fosse a frente da peça e aqui o verso da peça. Que normalmente a gente faz ela, muitas vezes, né, a gente faz ela meio que em circular, ou quando ela é base, ela tá toda para um lado só. Nesse caso não tem como ficar toda de um lado só, tipo, o lado certo da peça e o lado contrário, né, a parte interna da peça, no caso. Não tem essa, porque, talvez tenha porque eu vou fazer a base dela todinha, a parte em volta dela com ponto picô. Mas aqui não tem como, então ele vai ficar invertido. Então uma parte pra frente e outra parte pra trás. Isso em todas as carreiras.
Aí aqui em cima, como eu comecei com uma carreira da parte de trás e essa aqui é a primeira da parte da frente, ela precisava também estar invertida. Então, enquanto uma estava para um lado, essa daqui precisava estar para o outro. Para a continuidade dela ficar igual a parte da frente e a parte de trás. Como ela vai ficar assim, ó. Então, ela tinha que ser contra essa daqui. Essa tá para trás e essa, então, está para frente. Para dar a sequência certinha. São detalhes que fazem total diferença depois no final da peça. Vou tentar mostrar mais para cá, que eu acho que tô indo muito pro canto. Mas depois no final são detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem, mas que dão um charme, dão algo a mais pra peça, sabe? São detalhes que fazem a diferença. Então todas as carreirinhas vão estar iguais, as da frente, dando sequência nas de trás, para ela ficar certinha e perfeitinha. Entende? Então, da mesma forma que aqui essa tá para um lado, essa tá para o outro, essa também tá para o mesmo lado que essa, para a contagem ficar certa. E outro detalhe também importante. Eu não me lembro qual dos lados que foi, mas, por exemplo, eu calculei aqui a mesma quantidade de pontos com essa quantidade de pontos. Ela tá exata. Essa daqui, vamos supor que eu comece ela por esse lado, porque como eu disse, né, ela tem que estar de frente enquanto essa tá do avesso, ou vice-versa. Então, se eu começo essa daqui por esse lado, concorda que se eu começar por esse lado aqui, ela vai ficar diferente. Então, essa vai ficar pra frente e essa vai ficar invertida. Então, se eu começo daqui, dessa ponta, eu preciso começar e finalizar aqui. Essa parte é zigue-zague. Eu vou seguindo e tá tudo certo. Porém, se eu comecei aqui até aqui, este lado eu preciso começar do meio pra lá, para que ela fique igual, para não ficar essa frente e essa invertida e essa frente, que dá diferença, né? Então, se eu começo uma ponta, eu sigo e essa ponta eu tenho que seguir na mesma direção. Porque aí mesmo fazendo separado, o zigue-zague ele vai todo na frente pro mesmo sentido. E assim vai a peça toda. São alguns detalhes básicos, mas que fazem diferença numa peça bem feita, né? No final das contas. E esse detalhezinho aqui, ó, eu não tenho, ainda não tinha, né? Agora acho que eu já consegui alguns marcadores para fazer as peças. Então, eu marcava quando começava os aumentos, onde começavam os aumentos. Tudo que eu precisava marcar, eu pegava essa linha que era de cor diferente, fio de crochê também, só para dar um destaque, para eu não me perder nas contagens, né, das carreiras e tal. Então eu sabia que a partir daqui eu começava os aumentos, da mesma forma que eu fiz na frente, a partir do mesmo ponto. Então eu amarrava esse fiozinho de cor diferente só para dar marcação. É uma dica boa para quem ainda não tem marcadores e tal, não precisa ficar gastando com isso de início. E está aqui. Agora, as próximas partes da peça, eu vou mostrando nos próximos vídeos todos os detalhes, como é cada aumento, cada detalhezinho, para quem quiser fazer junto, fazer a mesma peça, fiquem à vontade para fazer igual, para criar, fazer algo diferente. E é isso. Bom, então foi isso. Esses foram os detalhes até aqui, até então. Espero ter conseguido explicar e ficar claro como que foi esse processo. E os próximos eu vou mostrando desde o início, eu vou gravar cada detalhe
que aí fica mais fácil ainda. Vou tirar as medidas e colocar, deixar tudo anotadinho. Acho que é mais fácil colocando por centímetros e acho que fica mais didático, mais dinâmico e fica mais fácil para você aplicar também para uma peça para você, quem sabe, para um amigo, para dar de presente para alguém, enfim. Espero que tenha clareado e que tenha inspirado vocês a tentar arriscar também e tentar fazer peças e criar, e é isso aí. No começo é difícil, aqui também foi difícil, mostrei o processo, eu falei um pouco do processo e faz, desfaz, refaz, mas fazer crochê é muito gostoso, muito prazeroso e não é um peso ficar desfazendo e refazendo, né? Então é isso, os próximos eu prometo que eu vou filmar mais os detalhes para ficar mais fácil e mais dinâmico. E é isso, até os próximos vídeos, beijos!